aqui na tábua do nosso coração, em nome de Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, glória a Deus. Era para mim ter mandado o ficheiro para vocês também irem acompanhando. Mas como é que vocês vão abrir o telefone e ficar olhar no telefone, né? Por isso que eu não mandei. Assim vocês vão acompanhando. Isso aqui é o manual, ó. Ficou pronto. Ok. É bonito, bonito. Vocês conseguem enxergar. Tá lindo, discipulado. Tá discipulado. Discipulado, apresentação de criança. Isso aqui é o manual, né? É tudo baseado aqui. Mas o manual é para dar aos pais? Não, o manual é para quem quiser, pode adquirir, né? Tem a Biblioteca Nazareno Mundial, pode fazer o pedido online, mas a gente também vai estar entrando em contato para ver se eles fazem um preço bom para nós, para quando for apresentar os irmãos oficialmente como membros, cada um receber um. Ok. Juntamente com o certificado, tudo bonitinho, assinando a ata, tudo bonitinho. Então vamos lá. Apesar, tem também os discipulados, que futuramente nós também vamos estudar. Tem que falar sobre a importância da conversão, né? Depois tem o discipulado sobre o batismo, sobre o namoro, sobre o noivado, casamento, depois casais, né? Depois a apresentação de crianças. Aí futuramente quem for reconhecido, né, separado para diaconisa, diácono, aí já vão se preparando para uma formação, uma especialização ministerial para secretariado ou tesouraria. E depois tem a especialização para o ministério de diaconato, presbítero, evangelismo, missão, capelania e por aí embora. Por isso que é importante nós sermos oficiais membros, para começar a ser registrado um histórico da nossa caminhada, entendeu? Obviamente que eu vou colocar tudo isso em ata, né? Quando nós... Essa ficha que eu dei para vocês, que vocês não trouxeram sábado preenchido, tem que trazer. Eu trouxe, mas depois esqueci-me, pronto, mas eu levei. É um primeiro passo. É um primeiro passo. Eu te dei quantos dias? Te dei 4, não foi? 5. Mas não preenchi ainda. Eu acho que era 4, era assim, umas 4 ou 5 folhas. Até a Glorinha tem que preencher, tá? Tá bom, amém. Por quê? Porque isso é uma manifestação que nós vamos mandar para a sede, né, nos Estados Unidos, dizendo, olha, essas pessoas estão há mais de 6 meses conosco, são pessoas que participam regularmente aos cultos, às atividades. A gente vai apresentar um histórico, né? As atividades semanais, são pessoas de oração, de campanha, que estão estudando a palavra, entendeu? Porque a gente não pode chegar, por exemplo, o que eu posso falar? Uma pessoa chega no próximo sábado, eu já quero ser membro da igreja. Não pode, entendeu? Ela pode sim preencher essa ficha de congregado que eu dei a vocês, né? E de acordo com o tempo, nós íamos analisando o desenvolver dela na obra, entendeu? Porque a Igreja Nazareno, ela preza muito pela ordem, decência e reverência. Entendeu? E ela evita muito escândalos. Tanto é que a gente não vê nada na internet, não vê em lugar nenhum escândalos de pastores da Nazareno, entendeu? Já tem uma igreja de 100 anos no mundo inteiro. Então vamos lá. Discipulado, apresentação de crianças, né? O que é a celebração para a apresentação de crianças? Por que devemos apresentar nossas crianças? Qual o tempo que podemos apresentar uma criança? Para onde devo levar minha criança para ser apresentada? O que acontece se eu não apresentar a criança? O que tenho que fazer após a apresentação? Podemos reconhecer padrinhos na apresentação? Aí depois tem um resumo aqui e a questão dos outros discipulados.
Então vamos lá. Primeiro item. O que é a celebração para a apresentação da criança? Primeiramente, queremos lhe desejar a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, Salvador e Filho de Deus, né? E sim, dizer que através da Bíblia, da palavra de Deus, a apresentação e a dedicação a crianças é um ato de fé, manifestada pelos pais. E é uma continuidade à reverência a Deus, a Jesus e ao Espírito Santo. É uma resposta pública dos pais diante do compromisso ao que Deus já os chamou, onde eles expressam uma clara compreensão do seu papel de discipuladores de seu filho, com a ajuda do Espírito Santo, orando para que ele ou ela venha a conhecer, amar e seguir a Deus. Como está em 1 Coríntios 10, 32. Portai-vos de modo que não dê escândalo nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja. E devemos honrar o ato dos pais de Jesus, que é realizar perante a Deus com o próprio Jesus, pois somos e devemos ser testemunha de Jesus em todos os sentidos. Como diz Lucas 2 e 22. E cumprindo-se os dias da purificação de Maria, né, que ela ficou boa de saúde, ficou completamente restaurada, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para apresentar ao Senhor. Então, os pais de Jesus levaram o próprio Jesus para ser apresentado a Deus. Então, nós somos a continuidade. Tá entendendo? Alguma pergunta? Amém. Então, segundo, por que devemos apresentar a nossas crianças? Né? Aqui diz o que é a celebração, por que se faz a celebração. Agora, por que devemos apresentar, né? Para que o Espírito Santo, através de nossas palavras, pensamentos e atitudes, possa diariamente despertar em nossos filhos e familiares o amor, temor, ordem, decência e reverência à santidade, soberania, majestade e supremacia de Deus sobre toda a humanidade, através de seu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Está aqui em João 3, 15 e 18. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus o amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome de unigênito Filho de Deus, já está condenado. E que eles possam ter uma futura relação. Vou falar aqui da primeira parte. Se Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho para morrer por nós, esse ato que nós fazemos de apresentar nossos filhos a Deus é representando esse amor, reconhecendo esse amor de Deus. Estão entendendo? Pastora Filhada, antigamente não ofereciam pombos, qualquer coisa assim. Acho que está escrito numa passagem. Na época de Jesus, sim. Lá na frente a gente vai ver isso. O porquê não se oferece mais, mas sim agora se oferece ofertas, né, monetárias, né? O sacrifício de animais foi selado, né, quando o templo foi destruído, né? Porque eram leis que eram para ser executadas quando o templo de Israel estava em pé, né? Mas Jesus veio e ele disse que não é mais por sacrifícios, né? Mas sim por amor a Deus. E que Deus não quer mais sacrifícios, Deus quer o nosso coração e a nossa vida, nosso corpo, vivendo o Espírito Santo, né? Seguindo, mais alguma pergunta? Nós vamos rapidinho, porque a mãe madrinha quer, né? Não, amém. Tá bom. E que eles possam ter uma futura relação em intimidade e sensibilidade com Deus, Jesus e o Espírito Santo. Com a palavra de Deus, a Bíblia, buscando conhecimento através do ouvir, estudando, para sermos através da orientação do Espírito Santo. O que devemos fazer para agradar a Deus, para que possamos permanecer e caminhar para a promessa e o projeto e o propósito que Deus tem para nós, a salvação em Cristo Jesus. Eu estou indo assim meio rápido e era para eles
eu não esperava eles entrarem. Mas como que eu tenho que dar o discipulado com testemunhas, então vocês duas estão sendo as minhas testemunhas, entendeu? Amém. Amém. Porque na ata eu vou ter que escrever, olha, foi dado o discipulado perante a irmã Catarina, tal, irmã Gisa, tal, mas, e não puderam comparecer, mas assistiram o vídeo depois gravado e tal, entendeu? Que é para poder ter a validação do discipulado, entendeu? Então, Igreja do Nazaré, qual o tempo que podemos apresentar uma criança? O tempo, desde quando ela nasce. Não devemos confundir com o tempo de começar a ler e educar e com o tempo para apresentar as crianças. Às vezes as pessoas querem que as crianças cheguem na idade de saber ler, né, para poder apresentar a criança. Não, é até depois de 8 dias de nascido, como Jesus foi circuncisado aos outros dias e foi apresentado, a criança, ela, depois de 8 dias, entre 8 a 30, né, que nós não sabemos a condição da mãe, né, se ela foi feita uma cesariana ou não, ninguém obriga ninguém a cumprir exatamente aquele período. O importante é a pessoa vir de coração, de amor e feliz fazer a cerimônia, né? Então, depois de 8 a 30 dias, ou até 3 meses, ou 2 meses, né? Sendo o mais importante é que a mãe e o pai estejam bem de saúde, restaurado, né? Porque a cesariana, eu acho que é quase um mês para se recuperar, né? Vocês que foram mães aí, sabem mais do que eu, né? É um mês para aí. Então, Eu não sei, graças a Deus nunca tive cesariana. então, Não, em numa semana tira-se já os pontos. aham. Tem que se tirar os pontos logo, depois de uma semana, não pode passar de uma semana. E pronto, e vai-se recuperando logo. Então, por isso que a gente, não, que você tem que vir essa tal data, não. Gente, vocês vêm quando vocês estiverem prontos, a mamãe estiver bem de saúde, entendeu? Para participar da festa, comer, beber, se alegrar. Porque é uma festa, né? Então, vamos lá. Qual o tempo, né? Falamos, não devemos tal. Algumas crianças, explicando a diferença de apresentar o bebê e a criança que sabe ler. Na teoria da didática, algumas crianças começam a decifrar as primeiras palavras aos 5 anos de idade, enquanto outras ainda estão aprendendo as letras e só vão começar a ler depois de 7. Então, varia muito. Às vezes as pessoas querem assim, quando é que eu começo a ler, ler a Bíblia com a minha filha, com o meu filho? Então, é de 5 a 7 anos, eles já começam a entender imagens, historinhas, né? Porque isso é uma continuidade. Depois que se apresenta a criança, há uma continuidade. Nós vamos ver aqui na frente. No judaísmo, se chama Bar Mitzvah, né? Que chama filho do mandamento, filho da lei, né? Os judeus já são mais rigorosos. Os judeus, aos 12, 13 anos de idade, eles já têm que ter lido a Bíblia inteira. Já devem estar sabendo meditar oralmente alguns versículos, olha só, né? Então, é diferente, né, a educação judaica para a nossa, né? Mas se um dia nada impede dos pais que sejam assim, com amor e com carinho, que seus filhos seguem a mesma educação, né? Eu li a Bíblia a primeira vez, comecei a ler aos 8 anos de idade com meu pai, né? E fomos estudando e lendo até. Mesmo sendo católico, começou a ler cedo. Sim, na igreja católica, por acaso foi lá. É estranho, porque a igreja católica quase que não... Eles têm a Bíblia, têm muita Bíblia, mas para ler está quieto. Pra cá eu ia até fazer, eu estudava num seminário da igreja católica lá. Saí de lá para ir para Portugal. E fui para Portugal para continuar, só que não me aceitaram porque eu era brasileiro, né? E imigrante eles não aceitavam, só aceitavam portugueses. Foi aonde que então eu fui para uma Assembleia de Deus em Portugal e mudei para o protestantismo. Foi a vontade de Deus, né?
ainda bem, graças a Deus. Se não era padre. Encontrou o caminho certo. Graças. Não tenho nada contra os católicos. Minha família do meu pai, 90% é católico, né? Não tenho nada contra. Tem muitos católicos temente a Deus, né? Toda instituição tem sempre seus prós e seus contras, né? A gente não pode, né? A gente devemos lutar contra os líderes corruptos, não com o povo que segue a Deus e está sendo... É verdade. Então vamos lá. Pelas Sagradas Escrituras, o momento ideal... pelas Sagradas Escrituras, o momento ideal para apresentar a criança seria, como eu disse, né? Após 8 dias de nascimento e quando os pais estiverem em plena recuperação de saúde. Está aqui escrito, Lucas 2, 21, 22. E quando aos 8 dias foram cumpridos para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora posto antes de ser concebido. E, cumprindo-se os dias da purificação dela, da Maria, né? Ela se restaurou, segundo a lei de Moisés, levaram ao templo para ser apresentado. Olha como é importante isso aqui depois que nós vamos. Para onde devo levar a minha criança para ser apresentada? Primeiramente, né? Se não houver, né, um lugar, um santuário, que a igreja, as 4 paredes, é um santuário. Então, se não houver um santuário, muitas pessoas deixam de ir, porque não é a instituição tal. É igual eu bato sempre na tecla, gente. A gente tem que esquecer isso. E as pessoas que pensarem dessa forma, nós temos que falar, você para de pensar isso, que Deus não agrada. É porque eu sou assembleiano, não entro na batista, porque eu sou batista, não entro na presbiteriana, ou eu sou presbiteriano, não entro na metodista. Gente, se vocês encontrarem com alguém que pensa dessa forma, isso não é a vontade de Deus. Já repreende logo. Fala, irmão, isso não é visão do reino de Deus. Jesus vai vir buscar a igreja dele. Jesus não vai vir buscar placa nenhuma. E nós amamos o presbiteriano, nós amamos o batista, nós amamos o metodista, nós amamos todo aquele que faz a vontade de Deus. Amém? Amém. Glórias a Deus. Assim é que é. Então, para onde devo levar a minha criança? Amém. Para onde devo levar a minha criança, né? Uma coisa pastor, tem um homem que é muito usado por Deus lá na igreja tal, traz ele para pregar aqui. Aí é diferente, existem regras, existe um estatuto interno de instituições sérias, né? Se a gente não conhecer a pessoa, nós devemos analisar primeiro, entendeu? Não podemos sair convidando qualquer pessoa para subir em cima do púlpito, porque pode se profanar o lugar santo. Amém? Devemos ter muito cuidado sobre isso. Então, para onde eu devo levar as minhas crianças para ser apresentada? Na Sagrada Escritura está bem explícito que o pai e a mãe de Jesus o levaram para ser apresentado no templo, no santuário, no lugar certificado, no lugar credenciado e onde se tinham pessoas autorizadas a fazer a cerimônia, né? Porque se realizou uma oferta segundo a lei de Moisés, olha, onde que a mãe madrinha falou, porque se realizou uma oferta segundo a lei de Moisés, né? Para ser realizada uma oferta tinha que ser no templo, né? E foi apresentado por Simão, o sacerdote, olha, um homem instituído, formado, credenciado pela instituição e por Deus, né? E capaz de assinar, porque houve um registro na época de Jesus, né? Se desapareceu, não, mas houve o registro da data, das testemunhas, de quem estava presente. Então a pessoa tem que estar capacitada, certificada e autorizada para assinar, senão é uma falsificação, é um falso testemunho. Eu agir pelo um ato que eu não sou capaz e não sou instruído e especializado para tal. Isso é contra a lei, pior ainda. Então,
autoridade religiosa capacitada e oficialmente corrigida, pois essa cerimônia ela tem que ser registrada em ata e assinada e autenticada para que possa manter arquivada em registro para futuro controle e pesquisa e consulta, onde hoje, com a modernidade e tecnologia, se oferece um certificado aos pais. Porque todo lugar, toda instituição que foi batizada alguém, foi reconhecida alguma criança, vai estar lá o registro da sua filha. Onde você estudar, em algum seminário, universidade, faculdade, vai estar lá os seus registros, os seus históricos. Tudo registrado. Você perdeu, queimou, não interessa, mas se você vai entrar em contato, como eu também já tive muitos documentos que eu tive que pedir a segunda via, então tá aqui, vamos mandar. Tá sempre registrado, tem que estar registrado em algum lugar. Senão é falso, não existe, é mentira. Então Lucas 2, 24, 33 diz o seguinte: e para darem a oferta segundo disposto a lei do Senhor, um par de rolas ou 2 pombinhos, havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. E esse homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel. O Espírito Santo estava sobre ele, e fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo, o Senhor. E pelo Espírito foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus, para com ele procederem segundo o uso da lei, ele então o tomou em seus braços e louvou a Deus e disse: agora, Senhor, despede-me em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação, o qual tu preparaste perante a face de todos, tá vendo? De todos. Então, a apresentação tem testemunhas. Todos os povos, luz para iluminar as nações, e para a glória do teu povo Israel. E José e sua mãe se maravilharam dessas coisas que ele dizia. Então, maravilhoso. Imagina um homem que apresentou o Filho de Deus, né? Pegou nos braços. Isso é tremendo. E ainda o Espírito Santo falou que ele seria o homem que faria a cerimônia, não seria outro. Por isso que eu falo, se Deus prometeu alguma coisa para as nossas vidas, não tem ninguém que vai impedir, vai concretizar. Entendeu? Amém. Em nome de Jesus. E Amém. Deus vai revelando várias vezes, a mesma coisa. 1, 2, 3, 4. Por isso que eu falo, quando é profecia de Deus, se renova. Quando é profecia de Deus, vai acontecendo, vai falando até ser concretizada. Quando não é, vai acontecer na sua vida, irmã, irmão. Nunca ninguém fala mais nada e nunca acontece. Então é uma falsa profecia. Quando é real de Deus, até acontecer, ela vem concretizando, ela vem se oficializando, vem sendo revelada novamente, até ser concretizada. O que acontece se eu não apresentar a criança? Não vamos confundir batismo, gente. Batismo de criança com apresentação de criança. Batismo de criança, não existe nenhum versículo na Bíblia que fala sobre batismo de criança. Tem sim um versículo na Bíblia que diz, que Jesus mesmo disse, olha, eu vou ler até aqui na frente. Que é Jesus falando das criancinhas. Você está aqui, eu só tá o certificado, tá no certificado. Que Jesus fala, deixe as criancinhas virem a mim, pois delas são o reino de Deus. E para entrar no reino de Deus, deveremos ser igual a elas, com coração puro igual a elas. E ai daqueles que fizer mal uma das criancinhas de Jesus. Nós sabemos o versículo, né? O que acontece se não apresentar a criança? Queremos acreditar que muitos não tiveram ainda essa oportunidade por não conhecer de fato a importância da apresentação das crianças perante Deus. Ou outros ainda não estão fazendo parte de nenhuma congregação. Mas existe um ponto negativo nessas situações, que quanto mais tempo passar após o nascimento das crianças, o acompanhamento, as palavras, pensamentos e atitudes do que estão ao vosso redor
não poderão estar contribuindo para a aproximação real da vontade de Deus sobre essa criança. Por quê? Vou dar uma vírgula aqui. Porque se a pessoa não está na igreja, não está em casa realizando alguma cerimônia, lendo a Bíblia, orando, participando de atividades, o que vai acontecer? A criança não vai despertar interesse em Deus. Então a pessoa, quanto mais tempo demorar, quanto mais a pessoa não souber dessa informação, pior vai ser. Porque depois que a criança ela cresce e começa a se contaminar com outras coisas do mundo, é muito difícil restaurar. Então devemos sim, desde a criancinha. Por quê? Para despertar o amor, o temor, a ordem, a decência, a reverência, a santidade, a soberania, a majestade e a supremacia de Deus sobre a importância na humanidade. Entendeu? Através de Jesus Cristo. Então João 3, 15, 18, né? Igual diz que Jesus enviou o filho dele. Eu acredito que, igual o Sansão tem a nenenzinha lá que já tem 4 anos, né? Foi porque eles não estavam ainda congregando em lado nenhum, muda de casa, muda de trabalho, mas querendo ou não, eles estavam sempre temente a Deus, sempre sendo exemplo, né? Isso é diferente, né? É diferente de você pegar uns recém-convertidos, por exemplo, chega um casal novo na igreja, com os filhos já com 6, 5 anos. Nunca aceitaram Jesus, nunca tiveram interação com a igreja. Entendeu? O que essas crianças não presenciaram, né? Estão com 7, 8 anos. O que eles não presenciaram na vida dos pais? Às vezes presenciaram drogas, às vezes presenciaram brigas, discussões, bebidas, bebedeiras, fumar, entendeu? Então nada disso estava contribuindo para a criança conhecer a Deus, os planos de Deus. Alguma dúvida? Amém, pastora. Até agora não. Eu estou quase embalado, mas está bom. Tá quase acabando, minha madrinha. Falta só 10 páginas. Hoje é que eu estou aqui hoje. Tá? Não, só falta 2, minha madrinha. Tô terminando. Que todos possam, o mais rápido possível, buscar uma futura relação com Deus, Jesus e o Espírito Santo, através da palavra de Deus, a Bíblia, adquirindo o conhecimento necessário dia após dia, e seus caminhos possam ser orientados pelo Espírito Santo, para agradar a Deus e permanecer nos caminhos para a promessa e o projeto e o propósito que Deus tem para nós sobre a salvação em Cristo Jesus. O que tenho que fazer quando eu apresentar a criança? Depois que eu apresentar a criança, ir para casa, né? Primeiramente, devemos amar e acreditar e manifestar nossa fé a Deus, que sobre todas as coisas, que tudo está sob o seu controle e Ele tem o melhor para nós todos os dias. Isaías 55:8. Porque os seus pensamentos não são os meus pensamentos, porque Deus quer o arrependimento. Nem os vossos caminhos são os meus caminhos, que Deus quer sempre que o ser humano seja salvo em Cristo Jesus. E sempre agradecer mais e pedir menos, todos os dias, quando abrir e fechar os olhos. Que possamos ser, custe o que custar, sempre testemunhas vivas de Jesus Cristo, através de nossos pensamentos, palavras, atitudes, lutando para viver todos os dias os frutos do Espírito, Gálatas 5:22. Porque temos que ter a certeza que, Romanos 8:28, sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o propósito de Deus. Segundo, adquirir e ter acesso aos materiais, Bíblia, harpa de louvores dentro de casa, entendeu? Livros para estudo junto com a Bíblia, revistas, né? Para que os nossos lares e famílias possam ser altares e templo de adoração a Deus constantemente. Porque Deus ama os que buscam e têm prazer de buscar conhecimentos sobre Ele e sobre o seu plano para a humanidade. Salmos 1:3. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho de ímpios, nem se detém no caminho de pecadores, nem assenta na roda de escarnecedores. Antes tem o teu prazer na lei do Senhor, que é a palavra de Deus, e na lei, na palavra de Deus, medita e tem prazer de meditar nela dia e noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, o qual dá o seu fruto no tempo certo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto nós fizermos na presença de Deus, vamos prosperar. Para quase terminar, podemos reconhecer padrinhos, né? Tem igrejas que falam, não, padrinho não pode, né? Não, padrinho não pode.
A palavra de Deus diz que somos co-herdeiros de Cristo. Em tese, já somos apadrinhados por Jesus, né? Para recebermos o reino de Deus. Porque os herdeiros reais são o povo de Israel. Como José foi pai de criação de Jesus, não foi o pai biológico, né? Foi um padrasto, né? E Maria não foi tomada em concepção por José. Nada mais exemplo do que Jesus ter sido apadrinhado. Jesus foi apadrinhado por José, por Maria. E porque nós não podemos escolher pessoas para apadrinhar os nossos filhos, se algum dia nós não estivermos mais aqui, né? Que demonstração de amor maior é essa? Amar os nossos filhos como nós amamos eles, né? Isso é a demonstração do segundo mandamento que Jesus maior amar o teu amar o teu próximo como a si mesmo, que é a maior demonstração do que essa pessoa dizer: eu quero ser padrinho do seu filho, eu quero amar ele ou ela como se fosse meu filho. Quer demonstração de amor maior? Eu tenho certeza que nada na Bíblia possa proibir essa atitude. Amém? Então, Romanos 8. Amém. 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 Antigamente nós ouvíamos dizer que os padrinhos são segundos pais. E é verdade. verdade. Os irmãos eram chamados irmãos como é que é? O filho dos padrinhos são irmãos... Irmão espiritual. Espirituais, é isso, obrigada, filha, é isso. Irmãos espirituais, irmãos espirituais, e os padrinhos é como se fossem pais. Na ausência do pai ou da mãe estavam os padrinhos. Se acontecesse qualquer coisa com os pais, eram os padrinhos quem assumiriam toda a responsabilidade. Glória a Deus. Porque eram dados como pais, como segundos pais. Então, Romano 8,17 diz: e se nós somos filhos, somos logo os herdeiros também. Herdeiro de Deus e co-herdeiros de Cristo. Significa que somos herdeiros por causa de Jesus. Porque nós não éramos, nós éramos gentis. Éramos excluídos do reino de Deus. Então, se é certo com que ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Então, Jesus nos apadrinhou, né? Não há nenhuma passagem na Bíblia que proíbe escolher pessoas que confiamos e amamos para declararem esse amor e carinho e cuidados aos nossos filhos. Se algum dia nos ausentarem, pois não há demonstração maior que amar o seu próximo como a si mesmo, declarando essa responsabilidade perante a Deus e aos homens, né? Como está aqui em Mateus 22:39. Mas devemos ter muita atenção, que bom seria e os mais apropriados entre as pessoas escolhidas para padrinhos fossem tementes a Deus, para que aproximasse nossos filhos ao Senhor, não o afastasse, entendeu? E pessoas convertidas com bom testemunho que fossem dar a continuidade e serem testemunha de Jesus nessa terra. Mateus 10:32-33. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai, que estás nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante de meu Pai, que estás no céu. Aí você escolhe uns padrinhos que é drogado, uns padrinhos que é louco, uns padrinhos que é bêbado. Aí na sua morte, ou acontece alguma coisa com você, seu filho vai ficar na mão dessas pessoas. Com certeza ela não vai ser amada, com certeza ela não vai ser bem cuidada, e vai ser o pior, né? Em vez de ser o melhor, vai ser o pior. Devemos muito analisar quem vai ser a conduta, a história, a criação dos padrinhos para os nossos filhos, que nós queremos o melhor para eles. Amém? Glória a Deus. Amém. Foi bom o discipulado? Muito bom. Amém. Foi muito bom, entendemos tudo. Amém, glória a Deus. Oxalá queira Deus que os pais, não é? Os interessados, os pais também ouçam com atenção o porquê, não é? O porquê que se deve apresentar, não é? Os seus filhos, o porquê que eles vão apresentar os filhos, não é? Então, resumindo, é pedindo a bênção de Deus, né? Exato, e receber a bênção.
Ué. Crianças já abençoadas, não é? Crescem já abençoados. Isso é muito bom, crescer já debaixo das asas de Deus, Pai, debaixo do manto sagrado. É muito bom. Porque esse mundo, da maneira que é muito complicado. Então, se Verdade. tivermos já os filhos apresentados, glórias a Deus. Vamos orar para terminar então? Amém. Senhor Deus, obrigado, Senhor, por esse momento, Pai. Senhor, obrigado por essa oportunidade de poder estudar esse discipulado com as irmãs, com os futuros pais que vão apresentar. Nós futuramente vamos apresentar mais uma filhinha, em nome de Jesus, né? Valentina, que venha cheia de saúde. Abençoe e proteja, Senhor, a irmã Rita, a pastora Camila, a minha vida, Senhor, a irmã Giza, a família dela, a mãe Catarina, o irmão Francisco, a irmã Aua, o Sansão, os filhos dele, a irmã Priscila, a família dela, o Cláudio, a pastora Beth, pastor Jazz, pastor Júnior, reverendo Cal, pessoas, Senhor, que nos amam, que estão ali sempre para contribuir com algo que precisamos, estão sempre demonstrando carinhos e orando por nós. E vai de encontro, Senhor, aqueles ainda que não aceitaram, Senhor, como Salvador. Ó Deus, nos ajude, Senhor, a encontrar essas pessoas. Revela, Senhor. Embota-se alguém em casa precisando de ajuda, precisando de uma oração, precisando de alguma visita, Senhor. Estamos aqui para ser canal de bênção, Senhor, na vida dessas pessoas. Nós estamos aqui para ser exaltados, para serem seguidos, para ser elogiados, Senhor. Nós estamos aqui para ser testemunha de Jesus, Senhor, custe o que custar. Deus, toma nas tuas mãos, Senhor, todos os nossos pensamentos, palavras, atitudes. Toma a tua igreja, Senhor, nas tuas mãos. Que ela seja sempre lavada e remida no sangue de Jesus. É o que lhe pedimos. Deus também vem colocar nas nossas orações a Isabela, Senhor. Ela está com câncer. Os médicos dizem que ela tem só 5 meses, 6 meses de vida. Mas nós sabemos, Senhor, se o Senhor quiser curá-la, o Senhor vai curar, Senhor. Se o Senhor quiser levá-la, Senhor, com certeza ela vai estar melhor do que nós, diante da tua presença, diante da tua glória. Mas, Deus, para a tua própria honra e tua própria glória e edificação da tua igreja, faça a tua vontade. Se o Senhor quiser curar ela, Senhor, para a edificação da tua igreja, que seja feita em nome de Jesus, que esse é o nosso desejo. Amém. Bom descanso, Deus abençoe. Amém. Abraço todo mundo, bom descanso. Senhor.